Dica 5. Agora a gente vai resolver uma questão de semântica do artigo. Você aprendeu comigo nessa aula artigo, não é? Artigo. Artigo é classe de palavra que se refere a substantivo. Tudo bem? Tá. Mas a dica 5 vai além. Você sabe a diferença entre o artigo definido e indefinido? Vamos embora organizar isso e resolver uma questão. Dica 5. A diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido é semântica. Tudo bem? Tudo bem. Como assim? Artigo definido é aquele que determina. E artigo indefinido é aquele que indetermina, que indefine, que generaliza. Tá bom? Então vamos organizar isso daí? Vamos lá, ó. Queremos falar sobre o Brasil. Beleza, esse o é artigo definido, tá? Por quê? Porque eu estou falando de um Brasil. Não estou falando de qualquer Brasil, estou falando do Brasil. Então por que eu usei um artigo definido? Conceito básico, porque Brasil é um país que você conhece e eu conheço. Adriana, por que eu não usei um Brasil? Não usei um Brasil porque eu estou falando do Brasil que você conhece e eu conheço. Adriana, que papo é esse? Presta atenção. A gente só usa artigo definido nas duas hipóteses que você está vendo aí. Ou porque o substantivo é conhecido, é um substantivo conhecido por todos. Então, quando a gente usa artigo definido numa frase, pare para pensar, você está aprendendo. Quando eu uso um artigo definido, eu estou falando de alguém, de algo que eu e você conhecemos. Se eu digo assim, queremos falar sobre o Brasil que eu e você conhecemos. Por isso eu usei artigo definido. Ou é por isso, ou é porque já foi mencionado anteriormente. Então, vou repetir. A gente só usa artigo definido se o substantivo for conhecido. Conhecido como assim? Conhecido pelos interlocutores. Ou, veja o segundo exemplo. Marina iria passar por uma cirurgia, mas antes queria conversar sobre o procedimento. Adri, por que a gente usou artigo definido aqui? Porque o substantivo procedimento, ele está apontando para algo que já foi dito no contexto. Então, usa-se artigo definido em duas hipóteses. Ou o substantivo já é conhecido, ou o substantivo refere-se a algo mencionado anteriormente. Isso é algo que a gramática escolar não ensina pra gente de artigo, mas que você vai ver bancas como FGV, Sebrasp cobram. Então, Adriana, tem que cair a ficha, entendi. O artigo definido a gente só usa em duas hipóteses semânticas. Ou porque é definido para as pessoas que estão ali conversando, ou porque já foi mencionado anteriormente no discurso. Por que ele falou o procedimento? Por que ele não falou um procedimento? Ele falou o procedimento, porque ele já tinha falado desse procedimento, a cirurgia. Entendeu? Então, isso é o conceito de artigo definido. Definido é aquele que fala de algo ou conhecido ou mencionado anteriormente. E o indefinido? Indefinido não. Indefinido é aquele que generaliza, indefine. Tá bom? Marina queria conversar sobre um procedimento. Um procedimento qualquer. Tá bem? Tá bom. Eu trouxe para você uma questão. A banca FGV é uma banca que ajuda muito a gente a entender essas coisas. Então, vamos embora lá. Ó, nessa questão, olha o que a banca diz. Em sua nova gramática do português contemporâneo, os autores Celso Cunha e Lindley Sintra afirmam sobre o emprego do artigo definido, que ele se antepõe ao substantivo para indicar que se trata de um ser já conhecido do leitor, seja por ter sido mencionado antes, primeira hipótese,
seja por ser objeto de um conhecimento de experiência, ou seja, já conhecido pelos interlocutores. Então, você está entendendo que a questão está falando dos dois usos de artigo definido que eu acabei de te ensinar? O artigo definido, ou ele aparece para mostrar uma coisa que já é conhecida, que é isso que ele fala aqui, objeto de conhecimento de experiência, ou ele aparece para falar de algo que já foi dito anteriormente. Tá bom, entendi. Pronto, aí a FGV pede a frase em que o emprego do artigo sublinhado se deve ao primeiro caso apontado. Então, a banca quer o caso em que o artigo se refira a, algo mencionado anteriormente. Então, vou grifar aqui para você, Então, ele quer o primeiro caso. Você vai marcar a única alternativa em que, então, repare que em todas as alternativas, o artigo definido foi usado. E ele foi usado em todas as alternativas, ele foi usado para falar de algo do conhecimento dos interlocutores. Somente em uma ele foi usado para apontar para algo que foi dito anteriormente. Você entendeu? Em todas, ele foi usado para mostrar que é algo conhecido dos dois. Em uma, ele foi usado para apontar com uma função de retomar o que foi dito. Você tem que achar essa hipótese em que o artigo está retomando o que foi dito. Vamos embora lá. Letra A. O melhor amigo do homem é o uísque. Muita gente encrencou com a letra A. Muita gente encrencou com a letra A porque falou assim, só pode ser a letra A, pô. Por quê? Muita gente ficou em dúvida na A. Porque diz assim, o melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. Por que eu usei o artigo aqui, o cachorro? É um artigo definido. Eu usei o artigo aqui porque eu já tinha falado do cachorro anteriormente, ou seja, ele já tinha sido mencionado anteriormente, ou usei o artigo definido porque cachorro é um objeto, quando eu digo o cachorro é um objeto conhecido pelos interlocutores. Ou seja, o cachorro que todo mundo conhece. Você teria que olhar para o texto para ver se ele já tinha falado do cachorro anteriormente. Ele já tinha falado do cachorro? Presta atenção. Ele tinha falado de cachorro? O melhor amigo do homem é o uísque. Adriana, eu acho que ele já tinha falado de cachorro, porque ele falou melhor amigo do homem. Tá, mas quando ele falou melhor amigo do homem, ele não está falando do cachorro. Ele está falando do uísque. Tanto é que eu tenho um verbo aqui de ligação mostrando que o melhor amigo do homem é o uísque. Ou seja, cachorro está retomando o cachorro que já tinha sido dito anteriormente. Ele já tinha falado do cachorro. Você entendeu a diferença? Vou guardar a letra A. Muita gente ficou em dúvida na A. Vamos lá, letra B. O menininho aproximou-se da estante com uma moedinha na mão e a depositou no cofre. Tá, aqui está o artigo definido, apontando para cofre. Ele já tinha falado do cofre anteriormente, ou ele usou o artigo definido porque cofre é um objeto conhecido pelos interlocutores. Todo mundo sabe o que é um cofre, por isso que ele usou o artigo definido, porque é definido, é determinado. Ele já tinha falado de cofre anteriormente? Não. O menino aproximou-se da estante com uma moedinha na mão. Ele falou de moedinha. Tudo bem? Mas ele falou do cofre? Não. Entendeu? Então, se fosse a letra A, seria a B, porque ele falou de moedinha. Aí o outro vai falar, ele falou de cofre sim, porque ele falou de moedinha. Não necessariamente moedinha para o cofre. E não necessariamente melhor amigo do homem é o cachorro. Quando ele falou em melhor amigo do homem, ele está falando do uísque. Ou seja, cachorro não havia sido mencionado anteriormente. Ele não usou esse artigo porque ele já tinha falado de cachorro. Ele usou o artigo porque cachorro é um nome conhecido por todos. Por isso ele usou o artigo definido. Olha que questão. Cofre. Também não tinha falado de cofre anteriormente. Também não é a letra B. O outro lá vai dizer, mas ele falou de moedinha. Tá, mas daí? Ele não falou do cofre, falou só da moeda. Entendi. Vamos lá. C. A freira fugitiva sempre fala mal do convento. Ele já tinha falado de convento anteriormente? Não, ele tinha falado de freira. Tá, mas falou do convento? Não. Então, não é a letra C. Nesse caso, ele usou o artigo definido porque ele está falando de um nome que todos conhecem, o convento. Tá, entendi. Letra D. Terceira idade é aquela em que a gente bota os óculos. Tá,
os óculos. Ele já tinha falado de óculos anteriormente? Não. Então, Adriana, ele falou assim, porque ele falou de terceira idade. E terceira idade todo mundo usa óculos. Que viagem! Então, veja, em todos os casos, o artigo definido foi usado para falar de substantivos que são comumente conhecidos por todos. Somente em uma hipótese ele usou o artigo definido, porque ele já tinha falado daquele substantivo anteriormente. Resposta, letra E. Veja, um corvo, após apoderar-se de um pedaço de carne, voou para uma amendoeira onde pousou com o alimento no bico. Tá, o alimento. O alimento é o quê? O pedaço de carne. Ora, com esse o alimento, eu tô vendo que ele tá falando do pedaço de carne. Este foi o único caso em que o artigo definido foi utilizado antes do substantivo, porque esse substantivo já tinha sido mencionado anteriormente. Esse é o conceito de artigo definido, entendeu? Ou você usa, porque todo mundo conhece o Brasil, o cachorro, todo mundo sabe o que é o cachorro. Ou você usa porque você está falando de um termo que já foi explicitamente mencionado. Houve gente tentando anular essa questão, você não tem noção. Houve gente tentando anular, porque muita gente falou assim, pô, mas ele já tinha falado do melhor amigo do homem, o melhor amigo do homem é o cachorro. Quem disse? Nesse caso, o melhor amigo do homem é o uísque. Se fosse assim, ele já tinha falado de cofre, porque ele já tinha falado de moedinha. Não. O único caso em que ele usou um artigo para apontar para um objeto que já tinha sido explicitamente dito anteriormente foi esse aqui. O alimento estava retomando o pedaço de carne. Você entendeu? Ele substituiu o pedaço de carne pelo substantivo alimento. Isso é semântica do artigo. Tudo isso está dentro da aula de hoje, que é emprego de classes de palavras. Com essa questão, o que você aprendeu? Adriana, eu aprendi que artigo sempre se refere a substantivo. Aprendi que o artigo tem o poder de substantivar palavras. Então, ele transforma palavras que não são substantivos em substantivos. Aprendi também que existe o artigo definido, que é aquele que determina, e o indefinido, que é aquele que generaliza. Entendi que a diferença entre o definido e o indefinido é semântica, é sentido. Porque o indefinido é um sentido vago e o definido é um sentido específico, tá? Aprendi também que o artigo definido, que tem esse sentido específico, ele pode aparecer em duas hipóteses. Ou para falar de algo que os interlocutores conhecem, o Brasil é um país que pode dar certo. Eu usei artigo definido aqui porque eu falei do Brasil, que é uma... Você conhece, eu conheço. O cachorro é um bom animal. Aqui eu usei o cachorro antes de cachorro. Por quê? Porque todo mundo sabe o que é um cachorro. Então a gente pode usar o artigo definido nessa situação para falar de algo que os dois conhecem, ou a gente pode usar o artigo definido na situação em que o elemento já foi citado anteriormente, mas tem que ter sido citado claramente, explicitamente. No próximo bloco, mais questões de classes de palavras. Vamos embora lá. Tudo bem, galera? Dri, fiquei em dúvida na 4, os iguais. Estou aqui com vocês, vamos lá. Dri, fiquei em dúvida na 4. Os iguais, galera, a aula não vai ficar gravada, então vamos tirar as dúvidas. Na questão 4, os iguais, por que iguais foi um vocábulo substantivado? Por quê? Porque iguais normalmente é adjetivo. Só que, iguais não é adjetivo? Iguais, a banca queria uma alternativa em que o vocábulo tivesse sido substantivado, tá? Iguais normalmente é adjetivo. Por exemplo, meninos iguais. Iguais normalmente é adjetivo, não é? Meninos iguais. Tá. Mas quando eu digo os iguais, iguais deixa de ser adjetivo para ser o quê? Substantivo. Com esse artigo
eu substantivei. Entendi. Adriana, por que não foi a A, então, já que apareceu o artigo também, o mais indecente? Porque aqui havia um substantivo implícito. Diferentemente da letra C, que não havia nenhum substantivo aqui no meio. Qual substantivo havia? Nenhum. Esse aqui era o próprio substantivo. Era um vocábulo substantivado. Entendeu? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bora lá. Posso ir? Dri, em que edição tá o teu livro? Peraí, meu livro tá aqui hoje, deixa eu pegar aqui. Meu bebê. Ó, a gramática tá na 5ª edição, mas vai sair a 6ª edição já já. A 6ª edição vai sair ano que vem. Então, ó, se você não tem a gramática, compre a 5ª, porque a 6ª não vai mudar muito, não. A única coisa que eu vou fazer é colocar novas questões, tá? Questões novas, mas vai ser, o esqueleto é o mesmo. Então, ela tá na 5ª edição, tá bom? Vambora lá? Então vai, agora começa. Ó, galera, agora vai. Agora, vamos rodar a vinheta e a gente vai com mais. O objetivo da aula de hoje é chegar até Sebrasp e fazer a mistura de tudo. Então vambora, vamos pro próximo vídeo com mais questões. Vai! Próxima questão, questão 6. Pode-se afirmar que pertencem à mesma classe de palavras ambos os vocábulos sublinhados. Veja, aqui eu quero que você marque aí a alternativa em que os vocábulos sublinhados tenham a mesma classificação morfológica. Tá bom? Então vamos lá, letra A. Mais da metade dos seres humanos. Humanos é o quê? Humanos refere-se a seres. Seres é o quê? Substantivo. Então, humanos é adjetivo. Tá. Então, ó. Na letra A, humanos é adjetivo, porque seres é substantivo. E cidades é o quê? Ora, não posso colocar um artigo antes? As cidades? Posso. Cidades é um substantivo. A banca queria alternativa de mesmas classes. Não é a letra A, porque na letra A eu tenho humanos adjetivo e cidades substantivo. Ó, eu coloquei o artigo antes, ó. As cidades, substantivo. Tudo bem? Tá. B. Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. Econômicos se refere a termos. Termos é o quê? Substantivo. Então, econômicos é um adjetivo. Tá. E notáveis? Notáveis manda seta para resultados. Se refere a resultados, resultados é o quê? Substantivo. Então, notáveis é o quê? Adjetivo. A banca queria vocábulos de mesma classe. Achei. Resposta, letra B. Na letra C, padrões insustentáveis. Os padrões. Não posso colocar um artigo antes? Posso. Substantivo. Tá. Só que modernas refere-se a cidades. Cidades é o quê? Substantivo. Então, modernas, que manda seta para cidades é o quê? Adjetivo. Então, não é a letra C, porque na letra C eu tenho substantivo versus adjetivo. Tudo bem? Tá. Letra D. Preferem discorrer sobre como as cidades vão. Vão é verbo ir. Verbo. Muita gente na prova marcou a letra D. Por quê? Porque olhou para era e pensou, esse é o verbo ser. Eu era, tu eras, ele era. Só que não, né? Com esse artigo aí eu sou feliz. O artigo te ajuda. Esse A aqui, junto, esse A indicativo, esse acento mostra que eu tenho aqui um artigo. E com esse artigo, pronto, matou. Ó, era, deixa de ser verbo para ser substantivo. Cuidado, por isso não foi a D. Verbo mais substantivo. E na letra E, além é advérbio de lugar, e uma refere-se à melhora.
melhora é substantivo, esse uma é artigo. Por isso também não foi a letra E, tá bom? Então, lembra que a gente tem missão aí de 18 dicas. Então, vamos embora, mais uma dica. Dica 6. A dica 6, eu já falei sobre ela. Eu já falei tudo isso que eu vou colocar em dica aí, a maioria eu já falei. Porém, você tem que organizar. Organizar. A dica 6 é motivo de outra pegadinha das bancas. Vamos à dica 6, vamos lá. Substantivo. Então, são 13 dicas, né? Falei 18, não, são 13. Substantivo, então, estamos na dica 6, ó. Estamos na metade. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Beleza, isso você já aprendeu. Mas nem tudo que vem depois de artigo é substantivo. Então, cuidado. Você pode até não ter essa dúvida, mas tem muita gente que tem essa dúvida, sabia? Muita gente, quando olha um artigo, acha que o que vem imediatamente depois vai ser obrigatoriamente um substantivo. Nem sempre. Então, atenção à dica 6. Muitas vezes o artigo fica longe do substantivo dele. Vou repetir. O artigo pode ficar longe do substantivo dele. Nem sempre o que vem imediatamente depois do artigo é o substantivo. Fique ligado, ó. Trouxe aqui para você um exemplo. Luana conseguiu o tão sonhado cargo de supervisora. Esse o é artigo, não é? É. Qual é o substantivo dele? O tão sonhado cargo. O substantivo dele está aqui. Esse o está distante, mas se refere a cargo. O cargo. Cargo é que é o substantivo. Então, atenção. Nem sempre o que vier depois, imediatamente depois do artigo, será substantivo. Então, nesse caso, o substantivo veio distante. No meio dele eu tive um advérbio, depois eu tive um adjetivo. Tudo bem? Isso é motivo de questões de várias bancas. Ó, VUNESP, eu trouxe para você um exemplo, que é a VUNESP, que é outra banca que adora esse tipo de questão. Ó, VUNESP. Olha o que ela queria. No trecho. Bombeiros mineiros deverão receber treinamento. Tá. A expressão em destaque é formada de substantivo mais adjetivo. Beleza. Nessa ordem. Essa relação também se verifica na expressão destacada em. Então, preste atenção. Você vai ter de marcar uma alternativa em que você tenha substantivo seguido de adjetivo. Cuidado! Nem sempre o que vem depois do artigo vai ser o substantivo. Não caia nessa. Acabei de falar. Vamos lá. Letra A. Muita gente marcou a A. Pô, Adriana, mas imprudente não é o substantivo? Não! Ora, esse A é artigo que se refere à atitude. A atitude é que é o substantivo. Imprudente é o seu adjetivo. Então, a banca queria substantivo mais adjetivo. Na letra A, não, eu tive adjetivo mais substantivo. Nem sempre o que vem imediatamente depois do artigo é o substantivo. Então, vamos lá. Letra B. Um espanto indisfarçável. Aqui eu estou falando de um espanto que não se disfarça. Aqui eu tenho espanto substantivo, indisfarçável adjetivo. Pronto! A banca quer uma alternativa que traga substantivo mais adjetivo. Resposta à letra B. Na letra C, alguma pessoa. Alguma é pronome indefinido, que é uma coisa que você vai ver comigo já no curso. Ó. E pessoa é o substantivo, por isso que não foi a C. D. Trata-se de um lutador bastante forte. Forte é adjetivo de lutador. Um lutador que é forte. E bastante é advérbio. Então, não poderia ser a D. Eu queria substantivo mais adjetivo. E a D é advérbio mais adjetivo. E a letra E,
estiveram presentes à festa meus estimados padrinhos. Ó, aqui o determinante, meus. Meus. Esse determinante, meus, tá mandando seta para quem? São os estimados que são padrinhos ou são os padrinhos que são estimados? Entendeu o que as bancas querem? É isso que elas querem. Não é para você virar um robô. Ah, estimado é o quê? Sei lá, tem que olhar para a frase. Tá? São os padrinhos que são estimados ou são estimados que são padrinhos? Eu estou falando dos padrinhos, então esse meu está se referindo a padrinhos, que é o substantivo. São os padrinhos que são estimados. Resposta, letra B, porque a letra E era adjetivo mais substantivo. Tudo bem? Vamos embora mais. Próxima questão. Para a gente resolver a próxima questão, eu vou além com você, que é a dica 7. Na dica 7, atenção. Lá adiante no curso eu vou voltar a falar dela, porque você vai ter aula comigo de pronomes indefinidos. Mas já vou te adiantar, porque isso cai em prova. Atenção aos vocábulos vário, bastante e diverso. Adriana, existe vário? Sim, vário, vária, vários, várias, tá? Bastante e diverso. Eles despencam nas provas. O que eu tenho que saber deles? Atenção, eles podem ser adjetivos, mas podem ser pronomes indefinidos. Então fica aí um outro recado para você. Cuidado com eles. Toda vez que eles vierem depois do substantivo, eles serão adjetivos. Toda vez que eles vierem antes do substantivo, eles vão trazer ideia vaga e indefinida. Serão pronomes indefinidos, tá bom? Então vem, ó, vários inconvenientes. No primeiro caso, vários inconvenientes é igual a muitos inconvenientes. Ele veio antes do substantivo e tá com ideia vaga, indefinida. Pronome indefinido. Tá. Agora, inconvenientes vários ocorreram durante o evento. Inconvenientes vários, eu mudei a posição e mudei o sentido. Agora sim, vários é igual a diferenciados. Agora, quando ele vem depois do substantivo, ele passa a ser adjetivo. Tudo bem? Então, olha, vários inconvenientes é uma coisa, inconvenientes vários é outra. Quando vem antes, ele parece ser adjetivo, parece, porque ele está do lado do substantivo, mas ele traz ideia vaga, muitos inconvenientes. Quando vem depois é que ele é adjetivo. E isso é motivo de questão dos três, vário, bastante e diverso. Isso acontece com os três, ó. Há bastantes motivos. Dri, por que bastantes não é adjetivo, já que vem junto ao substantivo? Ele não é adjetivo, porque ele está com ideia vaga, indefinida. Quando eu digo há bastantes motivos, é como se eu dissesse muitos motivos. Pronome indefinido. Tudo bem? Então, no primeiro caso, ele é pronome indefinido. Mas, quando eu digo há motivos bastantes, muda. Porque agora, motivos que vêm, ó, bastantes que vêm depois de motivos, passa a ser adjetivo. É igual a motivos suficientes. Então, Adriana, essa dica 7 é para eu não errar as questões. Preste atenção, essa dica 7, você tinha que aprender isso agora. Porque muita gente erra isso, porque acha que tudo que vem ao lado do substantivo é adjetivo. Mas nem tudo que vem ao lado do substantivo é adjetivo. Veio antes do substantivo, é pronome indefinido, com ideia vaga. Veio depois, é que passa a ser adjetivo, entendeu? Adriana, vale a pena decorar? Vale a pena. Esses três sempre caem em concurso. Ó, o paciente resolveu diversos diagnósticos. Tá. Diversos se refere a diagnósticos. Diagnósticos é substantivo. Tá, beleza. Ó, veio antes e tá com ideia vaga. É igual a muitos. Pronome indefinido. Tá. Agora, quando eu troco de posição, diagnósticos diversos, continua se referindo a substantivo, mas agora está qualificando.
Diagnósticos diversos é diagnósticos diferenciados. No primeiro caso, era pronome indefinido. No segundo caso, é adjetivo. Traz ideia vaga é pronome indefinido. Qualifica é adjetivo. Tudo bem? Então, vamos embora. Show! Memorizou? Dica 7 é matadora, tá? Então, Adriana, por que você está falando dessa dica agora para mim, já que eu ainda não estudei com você o pronome indefinido? Não, você vai estudar, a gente vai fazer muito exercício, fica tranquilo. Mas sabe por que eu estou falando antes? Porque a gente está aprendendo adjetivo. E a gente aprendeu que adjetivo sempre se refere a substantivo. Então, por que eles não são adjetivos, esses aí? Porque eles estão com ideia vaga e indefinida. Semanticamente, eles são pronomes indefinidos, eles têm sentido indefinido. Entendeu?